Voltamos aí então para a nossa revisão na aula 20, que nós falamos aí sobre esse cara muito importante para a biologia e para um contexto geral aí, né, do conhecimento sobre a vida, que foi o Lamarck. Vale lembrar que o nome dele, de fato, era Jean-Baptiste, né? Acho que é assim que pronuncia, mas é como se fosse Jean-Baptiste de Monnet, né? E o lance do Lamarck foi porque isso era um título dado, Cavaleiro de Lamarck, né? Que era um título dado a cidadãos ali que tinham, de alguma forma, um reconhecimento, ali no século, entre o século XVIII e o século XIX, sobre a sua contribuição, de repente, ali para o conhecimento científico, e ele recebeu esse título, né, Cavaleiro de Lamarck, que é o nome pelo qual ele ficou muito conhecido, né, não só na biologia, mas de uma forma geral aí para o entendimento do contexto evolutivo, né, da evolução da vida. Até porque, coloca aqui comigo, por favor, nosso conteúdo. Até porque, pessoal, aqui, ó, o Lamarck, ele foi um dos primeiros a contestar o fixismo, que era aquela teoria lá que eu falei tanto na aula passada quanto nessa aula a gente falou sobre a questão que o fixismo acreditava, né, ele pregava que os seres eles foram criados, chegaram na Terra, surgiram de um determinado formato e não surgiam e não sofriam o negócio de evolução, um ser não evoluía do outro, tá bom? Ele foi o primeiro um dos primeiros a contestar essas ideias. Ele foi um dos primeiros a vir com uma ideia evolucionista de que os seres poderiam, né, ter evoluído de um descendente mais primitivo e que com o tempo, né, baseado em fatores como adaptação, ele começou a colocar o termo adaptação como importante para que a existência de uma espécie se justifique em determinado hábitat, né? Então, as ideias evolucionistas dele iam de encontro. Então, embora ele ele acreditasse na abiogênese, olha que interessante, ele posicionou, né, ele sinalizou para uma visão de vanguarda, teoria evolucionista, legal, ele começou a dar esse passo de que os seres evoluíam e não surgiam do nada, né? Mas ele acreditava na abiogênese, ele acreditava que o surgimento da vida, né, no planeta acontecia de forma... Uma vida surgia de um objeto inanimado. Isso não é... A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas, enfim, dentro das teorias de Lamarck, a gente tem lá a lei do uso e do desuso, né, e a lei da transmissão dos caracteres. Basicamente, né, ele dizia que se um organismo é utilizado, se uma determinada estrutura do organismo era utilizada, ela vai desenvolver. Se ela não é utilizada, a tendência dela é sumir, é atrofiar. Isso é um fato? Não é tudo assim, né? Mas isso é sim um princípio genético também, né, de desenvolvimento. A gente tem aí, por exemplo, órgãos vestigiais, né? O apêndice vermiforme na gente, por exemplo, enquanto ancestrais utilizavam, né, a apêndice, ela tinha ali sua função digestiva, na gente ela perdeu ali sua funcionalidade, mas em alguns animais, em outros mamíferos, o que vai acontecer? Esse apêndice ele vai servir ali no auxílio da digestão. Então, em quem usa, ele desenvolve, em quem não usa, a tendência dele é sumir, tá bom? Então tem também a transmissão dos caracteres, que é onde ele se equivocava, né? Ele dizia que se você adquire uma determinada característica em vida, essa característica vai passar para os seus filhos, né, automaticamente. Dei o exemplo lá de quando você joga basquete, a tendência é você ficar alto, né? Dificilmente você vê um jogador de basquete que não seja alto. Mas não significa que o filho dele, naturalmente, vá ser uma pessoa alta quando crescer. Por que ele é alto? Porque ele estimulou. Aquilo foi um fator externo. Ele estimulou e acabou chegando naquela condição. Mas geneticamente ele não tem esse gene fixado no seu genótipo. Então, lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres são as
teorias básicas aí de Lamarck que a gente discutiu durante a nossa aula, tá bom? Então agora vai lá, vai fazer tua atividade, vai discutir esse assunto aí, de repente você fica sabendo aí, né, dentro dessa busca de coisas que você nem imaginava que existia, e a gente volta daqui a pouquinho para a nossa resolução da atividade. Vamos lá. Então, meus alunos, voltamos aqui para nossa resolução da atividade da sala. Vale a gente lembrar que Lamarck é um cara muito importante. Ah, quem é o pai da evolução? Darwin. Por que Lamarck tem importância? Porque Lamarck foi um dos primeiros a falar sobre teoria evolucionista. Né? Até então existiam muitas viagens sobre como a vida teria surgido, sobre como a vida evoluía, né? Muitas coisas que a gente pode até considerar absurdas, né? Mas que na época eram discutíveis porque não se havia tanto conhecimento. Então Lamarck vem com essa teoria, no caso aí da evolução, já mesmo com alguns tropeços nas suas afirmações, mas já sinalizando para uma coisa que fazia mais sentido, né? Uma teoria que fazia mais sentido, a lei da transmissão dos caracteres, a lei do uso e do desuso. Com suas devidas ressalvas, elas não são de tudo de se jogar fora. Tanto que esses estudos de Lamarck também serviram como base para o próprio Darwin, que é o cara considerado o que desvendou os mistérios aí da evolução. Ele cita Lamarck e agradece pelos estudos de Lamarck. Então, você vê que Lamarck não foi um cara tão equivocado assim, tá bom? Vamos lá. Nossa primeira atividade, nossa primeira questão, questão número 1. Jean-Baptiste Lamarck foi um evolucionista cuja formulação da teoria dizia que as espécies mudam ao longo do tempo. Legal. Sua proposta são regidas por duas leis, sendo denominadas de... Acabamos de ver isso na revisão, pessoal. A lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. B. Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei da ancestralidade comum. C. Lei da seleção natural e lei da adaptabilidade adquirida. D. Lei da seleção natural e lei do uso e desuso. E. Lei do mais forte e lei dos caracteres adquiridos. A lei dos mais fortes, essa aí foi top, hein? Bom, pessoal, quando você ouve falar em seleção natural, você já associa automaticamente isso a Darwin, tá? Isso. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A lei da seleção natural é Darwin e não Lamarck. Então, onde tem seleção natural aí, tu já sabe que não é. Ó, aqui tem seleção natural, então não é a D. Na C tem a seleção natural, então não é. Tá? Lei do mais forte, isso aqui não é teoria de ninguém, tá, pessoal? Então, também não é a E. Isso aqui tá meio que besterol aqui, tá? Bom, letra B. Então, a gente sabe que não é a C, não é a D, não é a E. Vamos lá na B. Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei da ancestralidade comum. Isso aqui, pessoal, não é lei e a gente não falou sobre isso. Lei da herança dos caracteres adquiridos, você pode entender. Lei dos caracteres, da transmissão dos caracteres adquiridos. Pode confundir, né? Mas... como já tem uma parte dela que condena a questão, então, mesmo que essa aqui tivesse certa, não seria essa questão. Então, a letra A diz o seguinte, é a lei do uso e do desuso e lei dos caracteres adquiridos. No caso aqui, está até meio equivocado no sentido porque faltou uma palavra que é lei da transmissão. Vou botar aqui.
apagar aqui que eu fiz tudo errado. Aqui, pessoal, depois de lei, vem uma palavra assim, ó, transmissão. Tá? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essas são as duas teorias básicas e clássicas de Lamarck, tá bom? Dos caracteres adquiridos. Então, letra A, deixa eu apagar aqui, né? Pronto, apaguei e ficou só a questão certa aí, tá bom? Então, ó, A de alegria, lei do uso e desuso. Quais são as leis de Lamarck? Quais são as teorias de Lamarck? Lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? E qual que é a teoria de Darwin? A teoria da seleção natural. Tá bom? 2. De todas as ideias presentes nas questões abaixo, qual podemos afirmar ter sido atribuída por Jean-Baptiste Lamarck? Tá? Então vamos ver quais são as ideias aí que vão estar apresentadas. Os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem mais? B. Genes são a unidade fundamental da hereditariedade? C. Em uma população existem indivíduos que apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação do que outros? D. Um órgão desenvolve-se com sua utilização e atrofia pela ausência de movimentação ou de movimento? E. O meio exerce uma seleção natural sobre os indivíduos. E aí? Qual será aí que vai pode ser atribuída a Lamarck? Letra A, os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem mais. Isso não diz respeito ao Lamarck, porque ele está dizendo aqui que os mais aptos sobrevivem. Isso aqui é seleção natural. Lembra? Os que se adaptam melhor, o ambiente está duro. Aquilo que eu falo, o ambiente não se modifica. Ele vai selecionar. Então, quem está mais apto sobrevive. E quem fala sobre isso não é Lamarck. Lamarck ele diz que o indivíduo ele vai se adaptar ao ambiente e não o mais apto. Ele vai se adaptar de alguma forma. Então, letra A não seria. Os genes são a unidade fundamental da hereditariedade? Isso aqui está errado? Não está errado, mas não tem nada a ver com Lamarck isso aqui. Tá bom? Aqui está dizendo o que pode afirmar, o que pode ser atribuído a Lamarck aqui, do que tem aqui embaixo. Tá bom? Nas questões aí, nas alternativas. C. Em uma população, existem indivíduos que apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação do que outros. Isso aqui é a mesma coisa que a letra A, só que em outras palavras. E isso é seleção natural. E seleção natural não é Lamarck, é Darwin. D. Um órgão se desenvolve com sua utilização e atrofia pela ausência do movimento. Olha aí que interessante. Se você usa, ele se desenvolve. Se você não usa, ele atrofia. Então, lei do uso e do desuso. Isso é uma teoria de Lamarck, ou teoria lamarquista que a gente chama. Então, letra D. O que a E está falando aqui? Ó? O meio exerce uma seleção natural sobre os indivíduos. Isso aqui está correto, mas para quando a gente fala de Darwin. Quando a gente fala de Lamarck, o que está certo aí, dentre essas alternativas, é o que está na letra D, de doido. Vamos lá, questão 3. As ideias evolucionistas são muito antigas. Existem escrituras elaboradas pelos filósofos da Grécia pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates, mas somente no século XVIII e início do século XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade biológica de todo o planeta. Um deles foi Lamarck. Beleza, a gente viu isso na aula. Qual a contribuição de Lamarck para o estudo da biologia, pessoal? Primeiro,
que ele foi justamente como está aqui, né? Ele foi um dos primeiros aí a adotar ideias evolucionistas. Então ele deu um dos primeiros que deu start a essa discussão, que aceitou a novas explicações e tentou ali de alguma forma explicá-las, né? Expô-las. Não sei nem se diz isso. Expor essas teorias para a sociedade, tá bom? Embora ele tenha sido rejeitado os estudos dele, mas ele deu esse pontapé inicial, essa contribuição. Então, o que é que tem? Qual é a contribuição dele? Lamarck fez uma excelente contribuição ao mundo científico através de seus estudos que permitiram o quê? Sistematizar o conhecimento da história natural. Tá bom? Essa é uma das contribuições. Outra, foi Lamarck quem começou a usar o termo biologia. Tá? Mas não é por si só o termo biologia, pessoal. Né? Não é por causa disso que, meu Deus, ele criou um termo biologia. Porque quando ele criou um termo biologia, significava que ele estudava a fisiologia da vida, ele tentava explicar de alguma forma. Então, por isso ele, né, participou aí dessa gênese do termo biologia. Uma dessas corridas dele era justamente para explicar a evolução dos seres vivos. Ok? Então, essa é uma resposta adequada para essa pergunta. Questão 4. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de pata, corpo anelado, que facilita o desenvolvimento no subsolo, e, em alguns casos, ausência dos olhos. Né? Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, né, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. B. As patas teriam sido perdidas pela falta do uso e, em seguida, essas características foram incorporadas ao patrimônio genético e então transmitidas aos descendentes. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. E as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Se nós formos, né, olhando aqui, suponha que um biólogo tenta explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, cadê? Nessas situações apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de pata, de corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, em alguns casos, a ausência de olhos. Beleza. Se a gente for explicar isso baseado, né, na teoria de Lamarck, o que estaria correto? É isso que a pergunta está querendo. Né? Aqui tem uma que é muito assim, certeira, pessoal. Quando você lê ela, você compara ao que você viu na aula e você vai chegar à conclusão de que, se for, né, basear pela teoria do uso e do desuso, por que a falta de olhos? Né? Porque se ele não usava, baseado na teoria de Lamarck, ela não tem olhos, né? Porque o animal não tem olhos porque ele não usa. Então, a ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso e do desuso. Então, por isso que a serpente ali, no caso aqui, ela foi incorporada ao patrimônio genético, está aqui. Em alguns casos, a ausência de olhos. Essa ausência de olhos teria sido pela falta de uso. Então, letra D, de doido de novo, né? É isso aí, pessoal. Então, galera, chegamos ao fim da nossa aula. Essa foi nossa atividade. Falamos aí sobre Lamarck. Agora você sabe quem é e que Darwin não é sozinho um cara da evolução, não. Ele é um dos principais, mas Lamarck também é o cara, porque ele ajudou a desvendar vários mistérios aí e deu início a esse pontapé. Beleza? Vamos lá para a próxima aula.